Uma amiga me falou, eu tô com uma dor nas costas. Eu falei, deve ser o peso da sua insegurança e da sua ineficiência. Deve ser o peso disso. Hoje nós vamos falar sobre insegurança. Como você faz para se sentir mais segura? Será que eu sou uma pessoa insegura? Será que você é uma pessoa insegura? Por que a insegurança trava tanto a gente, trava tanto a nossa vida? A gente vai bater um bate-papo sobre isso, porque eu tenho certeza que a hora que você começar a entender sobre a sua insegurança, os motivos, as raízes, eu acho que vai começar a cair uma ficha e você vai levar a vida mais leve, mais solta, sem tanta cobrança. E antes de mais nada, eu quero já te pedir, ativa o sininho, vem aqui, porque quando você ativa o sininho, meu Deus, você não tá entendendo, muita coisa acontece. E agora, sem brincadeira, você me ajuda muito quando você ativa o sininho e se inscreve. Então hoje vamos falar sobre insegurança. Insegurança eu costumo definir como... E aí, antes de falar a definição, vou te contar uma história. E a história é minha viagem para Nova York. Vou te contar um pouco, eu não sei se você teve muita vontade de conhecer os Estados Unidos. E eu tive muita vontade, eu tive um sonho de conhecer os Estados Unidos. E esse sonho começou quando eu tinha 15 anos. E quando eu tinha 15 anos, a minha mãe, ela chamou uma pessoa de uma agência de viagem. Essa pessoa, eu lembro até hoje como foi. Essa pessoa chegou e eu tava super ansiosa. O nome dela era Tia Tânia. Pra quem é de Niterói vai lembrar. E Tia Tânia chegou lá em casa, uma representante dela, e foi vender o pacote de viagem de 15 anos. E eu fiquei muito animada, porque eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vou conhecer a Disney. E ela chegou lá em casa, sentou, nós conversamos, só que minha mãe tentou o máximo, mas ela não conseguiu me levar para... Meu telefone tocando aqui. Ela não conseguiu me levar para Disney. E ela falou que naquele dia, moça, só você juntar algumas moedas, algumas latinhas que você consegue ir. Juntei e não consegui. Isso eu tinha 15 anos. E quando quando minha filha tinha 4 anos e eu tinha 30 anos, eu consegui ir para os Estados Unidos. Gente, você não tem noção da emoção de você chegar no solo americano, ou seja, da emoção de você querer algo que você quis há mais de 15 anos de você sonha, tirando quando eu era criança. Então eu já sonhava com isso há muito tempo. E essa minha viagem, ela não foi só presenteada indo para Disney, mas como também eu fui para Nova York, que também era um sonho. E quando eu cheguei em Nova York, eu pude fazer uma coisa que eu desejava muito, que era patinar no gelo. Meu Deus do céu, eu queria aquele cenário que eu vi em filme, aquele cenário. E por que eu tô te contando tudo isso? Porque insegurança é como patinar no gelo. A vida é feita de inseguranças, e toda vez que você patina no gelo, você consegue entender que ali não tem estabilidade nenhuma. E pra gente começar, a gente vai definir um pouco sobre insegurança. O que é insegurança? Insegurança é a ausência de segurança. E quando a gente fala da ausência de segurança, a gente pode entender que dentro da insegurança ela vem junto com um pacote de medos. Toda vez que você se sente inseguro, você sente que os seus medos estão te cercando, te rodeando. E como que você faz para lidar melhor com isso? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, você se sente assim, patinando no gelo? Quando você patina no gelo é tão interessante porque o patins é uma roda, ela vem, né? Ela não tem roda, na verdade, e ela vem com uma coisa tão fininha que eu acho que deve ser da espessura dessa caneta, que é uma lâmina. E você tem que se estabilizar em cima daquele sapato e a base dele é uma lâmina. É uma das poucas coisas que a base é tão fina e tão curta. Se a gente pensar numa casa, você vai pensar que uma casa ela tem uma boa base, ela tem um bom alicerce. Se você pensar em outro tipo de patins que tem 4 rodas, ou que tem aquele roller que tem a roda mais... Tem vários tipos de patins, mas a patinação no gelo é a mais desafiadora. Por quê? Porque você tem que se manter, ela te traz muito mais desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele te traz muita insegurança. E agora a gente vai falar um pouco sobre insegurança. Essa minha viagem foi marcada
por essa patinação. Eu amei, 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 amei. E trazendo para nossa vida, eu fico pensando quantas coisas trazem pra gente muita insegurança. E quando eu tô no meio das minhas empreendedoras, eu sempre pergunto, o que você mais deseja na vida? E sabe qual é a resposta que eu mais ouço? Segurança. Érica, eu desejo dar uma segurança para os meus filhos, eu desejo dar uma segurança para os meus colaboradores. Eu vivi muita coisa nessa pandemia e eu desejo segurança. E quando a gente está falando de segurança, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando da pessoa que procura fazer um concurso público para se sentir mais segura. A gente está falando de uma segurança física. Eu lembro que teve uma época, não sei se você lembra, teve uma época que muitos amigos meus foram embora do país, do Brasil, e foram morar em outros países, e muitos deles foram morar em Portugal, em Porto, e tinha uma outra cidadezinha que eu queria lembrar o nome também, que depois eu vou lembrar o nome, em Portugal, que é uma cidade muito pequenininha, e muitos foram para lá. Por quê? Porque eles precisavam de segurança. Porém, segurança é uma sensação. E a insegurança também é uma sensação. Então agora a gente vai trilhar alguns caminhos para a gente começar a entender da onde vem essa insegurança e como que ela é. Então, começando a entender sobre insegurança, insegurança é uma garantia. A segurança é uma garantia. A garantia é que tudo vai dar certo, a garantia é que tudo vai acontecer. Então, o primeiro quesito, se você me perguntar, Érica, qual é a primeira coisa? A primeira coisa que eu queria que você anotasse é: procure as suas garantias. Número 1 da insegurança, procure as suas garantias. Tudo que a gente faz na vida, a gente quer muito uma garantia. E eu acho muito interessante porque as pessoas falam assim, tá, mas qual a garantia que eu tenho que isso vai dar certo? Tá, mas qual é a garantia? E nos nossos maiores desafios a gente não tem garantia. A gente não tem garantia que um casamento vai dar certo, a gente não tem garantia que vai conseguir preservar uma amizade, a gente não tem garantia que aquilo que a gente está botando mais energia vai... A gente não tem muita garantia, a gente não tem garantia do amor, a gente não tem garantia das coisas mais importantes dessa vida. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o número 1 é procure a garantia. Se as coisas não derem certo para você, a garantia que você tem é que ela não vem de fora. A garantia que você precisa ter, ela vem de dentro de você. Por quê? Porque do lado de fora você não consegue ter uma garantia que as coisas que você escolheu vão acontecer. Mas quando você tem uma garantia do lado de dentro, você consegue entender que independente do que você escolheu, romper ou não romper, você fez o melhor que você podia fazer naquele tempo. Então, número 1, pegue a garantia de dentro e não a garantia de fora. Número 2, pare de se comparar. Se você quer ser mais seguro, você precisa começar a entender que a comparação, ela estraga você. E quando eu tô falando, eu sempre falo muito sobre comparação, e quando eu falo sobre comparação, eu quero te dizer uma coisa: não é errado você se espelhar em alguém. Não é errado você olhar para algumas pessoas e falar assim, nossa, eu me espelho em tal pessoa faz isso, eu quero chegar. Não é errado você olhar para alguém e modelar alguém. Quando você se espelha em alguém, quando você modela alguém, você quer fazer aquilo que a pessoa faz, mas você entende que você tem a sua identidade, você coloca a sua identidade. Então, a segunda maneira que eu quero te dizer é: pare de se comparar. Quanto mais você se compara, você gera insegurança. Érica, mas por que eu gero insegurança? Porque quando você se compara a alguém, você supervaloriza você, ou você se inferioriza. E geralmente o que a gente vê é o quê? Você se inferioriza, porque você acha que sempre o outro faz muito melhor do que você, sabe muito mais do que você e tem tudo mais do que você. E a terceira dica que eu quero te dar, que é uma dica bem, que eu posso dizer assim, explosiva para tua mente, da sua insegurança, é treine até se tornar. Por quê? A insegurança, ela vem com uma ausência da autoconfiança. Toda vez que você não se sente autoconfiante, você não consegue ousar. E você não se sente autoconfiante porque o que acontece? Você treina pouco. Então, o que eu digo, uma das coisas mais importantes é: treine a sua insegurança
treinando aquilo que você precisa fazer mesmo com insegurança. Treina. Érica, mas eu já treino. Aumente a quantidade de treino para as áreas que você é inseguro. E aí? E aí, quando você começar a treinar muito mais, você ganha autoconfiança. Aí você consegue diminuir cada vez e deixar cada vez mais longe toda a insegurança com algo que você treinou. Então treine, porque a insegurança ela pode ser combatida com uma autoconfiança e um shot de ousadia. Beijo no teu coração, eu te espero no próximo vídeo. Você vai me ajudar muito se você se inscrever nesse canal e inscrever toda a sua família. Um beijo.